Começou o seguinte, é um senhor chamado Figueiredo. Ele tem uma parcela que limitou conosco. Este mesmo senhor achou conveniente vender a sua parcela, mas quando fez a sua negociação, nem contactou com seus vizinhos. Ele fez o seu negócio e depois de 2 semanas percebemos que ele entrou muito na nossa parcela. Digo que ele roubou-se uma parte da nossa parcela. Então nós fomos lá, conversamos com o mesmo senhor Figueiredo, chegamos lá na fazenda e ele, o próprio senhor Figueiredo, reconheceu do seu erro. Mas como ele já havia feito o seu negócio, não lhe complicamos muito. Simplesmente nos entendemos só já a limitação. Então, o mesmo senhor nos indicou o limite e metemos alguns sinais e regressamos. Depois de 2 meses, as chuvas caindo e cresceu muito o capim e alguns sinais, alguns vestígios desapareceu-se. Então, eu programei ir à minha lavra, que fica localizado mesmo nesta fazenda, e eu levei algumas palmeiras para meter como sinais no limite. E logo quando eu cheguei, encontrei um trabalhador e eu perguntei-lhe, vi algo estranho, perguntei, aqui onde estás a entrar é já no nosso sítio. E ele disse que não, eu simplesmente só estou a abrir a picada. Se precisares falar desse assunto, deixa que eu vou chamar o gerente. Então ele foi chamar o gerente e eu comecei a caminhando, observar como que ele está fazendo a picada. Mais em frente, encontrei que havia 2 picadas. Então, quando o gerente chegou, conversei que quando nós víamos aqui com o proprietário desta mata, ou seja, com o senhor Figueiredo, ele havia nos indicado aqui, até estão aqui alguns sinais. Então, o trabalhador que eu encontrei, ele começou dizendo que não, esta picada aqui, esta primeira picada, é a picada que eu encontrei que tinha pequenos vestígios, mas o comprador, que é o chefe deles, é quem me anulou, dizendo que tem que se fazer uma outra picada. E aquela outra picada entrou muito na nossa parcela. Conversei com os trabalhadores de uma forma educada, não faltei respeito a eles. Fiz as plantações de palmeira, mas até aí onde tinha trocamento de 2 picadas, eu não meti nenhuma planta e regressei. Eles ligaram ao seu boss ou então com o senhor que comprou a mata. Depois passou um dia no meio, este mesmo senhor vinha às 19 horas com 4 homens, com ele 5. Assim, quando ele chegou sem maneira, perguntou-me onde que está o jovem que está a fazer confusão na minha fazenda. Eu fui até onde ele estava e começamos a conversar. Eu disse para ele que eu fui lá na fazenda, o sítio que haviam nos indicado, a limitação que haviam nos indicado no senhor Figueiredo, mas assim que eu fui, encontrei algo diferente. Mas eu fiz as plantações das palmeiras, mais em frente, onde encontrei trocamento de 2 picadas, eu deixei. E achei melhor eu regressando para saber como é que fica. Então, acabei de informando. Quando chegou a vez do senhor, praticamente tudo foi ameaças. Começou a dizer para mim, retira de imediato aquelas 2 palmeiras,
porque se tu não retirares, vou te fazer comer aquelas palmeiras. E nunca pisa mais o pé naquela fazenda, porque se tu pisares aí, eu vou te matar, vou te fazer comer capim. E qualquer sítio onde tu estiveres, se tu ires no rio ou na lavra e nós chegarmos aqui e não te encontrar, vamos te esperar até que você regressar e vou fazer do que entender e aqui vai ter óbito. E você não vai passar aí, nem na aldeia Viçosa ou então na cidade. Ele no seu carro meteu alarme da polícia e meteu serenos da polícia. Então, ele falou isso, o Soba estava presente, 2 Sobas, e alguns jovens que estavam ao redor, que estavam a acompanhar a conversa, também ouviram de tudo que ele informou. Passando um dia no meio, aquilo tocou-me. Então, eu enviei uma mensagem para ele como uma chamada de atenção, para que da próxima não faz as mesmas ameaças em qualquer jovem daqui. Porque eu não sou a primeira pessoa a me dizer isso. Comigo assim já vai a 3ª pessoa a dizer a mesma coisa, que vai matar alguém. Só vão lhe respeitar quando ele matar alguém neste bairro. Quando ele percebeu da mensagem, no mesmo dia, às 19 horas, ele apareceu de novamente para conversar comigo, mas de uma forma, de uma atitude tão incrível. Ele, quando chegou com seu carro, com alarme da polícia, com 4 homens, com eles 5, perguntou-me onde que está o dono desta cantina. Onde que está o dono desta cantina? Ele já na porta. Então, apareceu um jovem que abarrou a porta e dizendo para ele que tu não podes entrar aqui. O dono da cantina não está. E eu estava lá dentro, me escondi, mas mesmo assim, como eles eram 4, vieram, romperam o senhor e entraram até na cantina. E eu tive que sair a correr. E quando a população percebeu-se que estou a ser agredido, e vieram contra eles e eles saíram aí correndo. E depois de 1 hora ou meia hora, ele retomou-se o regresso de novamente, chegou no bairro, no desvio, e fez 3 tiros. É onde eu consegui apanhar um envorgo. Então, consoante essas ameaças, eu trabalho naquela fazenda, eu tenho lavra lá e me complica como sair. E eu tenho cantina. Ele me prometeu que eu não posso andar na estrada. Então, tudo está complicado para mim. Essa é a informação que eu acabei de informar.